Salve galera! Salve Brasil! E vamos lá, atenção, preparando aqui, um, dois, três e sextou! Pois é, sextou, rapaziada, e eu vou dar uma notícia para vocês que vocês já sabem, mas talvez não tenham atinado para com o fato de que já passamos da metade de abril, cara. Sim, já passamos da metade do mês 4. Olha lá, olho no lance, hein? A parte no ar em mais uma sexta-feira. Eu sou Gabriel Divan e estamos no feed do Vira Casacas, um dos podcasts mais escutados, mais queridos do Brasil, um dos lugares mais legais da podosfera. E a gente oferece para você, além de toda semana, nosso programa fresquinho, com novidades, com assuntos, com temas, com convidados, convidudes maravilhosos. A gente tem também, nos finais de semana, as nossas colunas. Então, vai ter aquela sexta-feira onde o RT comentado do Felipe Abal chega arregaçando tudo, histórias de fazer você arrepiar os cabelos, né? Não disse aonde. E também nós temos na outra sexta-feira, ou às vezes no sábado, né? Sabe como é que é? O Carapanã, ele mesmo, o nosso cronista preferido desse Armagedon, trazendo o Várzea. Tudo isso no Vira Casacas é sucesso de público e crítica. Claro, se você também estiver ligado no YouTube do Vira Casacas, no Instagram do Vira Casacas, você vai perceber que a gente às vezes faz lives com alguns acontecimentos em cima do lance para fazer o comentário ao vivaço na sua cara, no seu estéreo, pois é. E aí também tem colunas tipo essa aqui, né? Uma sexta o Felipe, outra sexta o Carapanã, outra sexta vem eu aqui. Essa coluninha aqui, Miss Simpatia, é ou não é? Gabriel no seu dial, falando sobre o mundo do direito, das leis, dos tribunais, das decisões judiciais polêmicas e tudo que envolve esse universo que às vezes é pródigo em ser ininteligível, mas aqui a gente faz o contrário. Aqui o papo é reto e direto para você que mesmo não sendo da área do direito, consiga entender, consiga conversar, consiga ter um briefing a respeito das coisas para começar a ter sua opinião, porque eu, como professor, eu sempre falo isso, eu falo para vocês, eu falo para meus alunos, eu falo para todo mundo, pelo amor de Deus, não se contente com uma fonte resumida de informação. O Aparte está aqui para começar a botar você no ar, tipo os astronautas lá do Dark Side of the Moon, né? Hein? Que tal, hein? Os caras atingiram um ponto em que dá para dar a volta na Lua e dar uma olhada no lado escuro e eles só estão falando de mineração, cara. Pelo amor de Deus, cara, morreu a poesia no mundo, que coisa horrível. Mas enfim, o Aparte está aí para botar você na órbita. Pronto, né? A metáfora está completa. Significa então que eu vou dar aqui uma letrinha básica para que você entenda do que a gente está falando, para que você, eventualmente, ao se deparar com esse assunto num noticiário, num portal, em alguma postagem ou até nas rodinhas de conversa, você já tenha uma opinião, você já tenha uma chave de leitura um pouco mais apurada. Então eu vou fazer esse serviço para você, eu vou descomplicar, ó, caneta plim, descomplexificadora das questões do direito e a gente coloca algumas delas justamente porque elas são interessantes, elas merecem debate e falando em merecer debate, pessoal, vamos lá galera, mulheres, porque o negócio é o seguinte, a gente precisa falar da possibilidade de criminalização da misoginia a partir do projeto de lei do Senado do PLS 896 de 2023, que já teve discussão naquela casa. Já foi aprovado em plenário no Senado e é por isso que a gente vai fazer esse debate aqui em duas etapas. A gente vai primeiro falar sobre o que é o projeto de lei, a gente vai colocar algumas questões sobre como é que a proposta acabou passando pelo Senado, para depois falar da questão da discussão na Câmara dos Deputados, beleza? Na verdade mesmo, eu deveria dizer que a gente vai fazer esse debate em três etapas, porque eu vou fazer uma introdução aqui que diz respeito não à questão do trâmite legislativo da proposta, mas a uma discussão que é preciso se ter no âmbito da política criminal. No âmbito da gente pensar sobre criminalizar, descriminalizar, aumentar, diminuir penas, criar novos crimes, extinguir outros, modificar alguns, fazer rearranjos na lei. E tem gente que, quando discute isso, com o perdão da expressão, discute de uma maneira meio curta, né? Uma maneira meio limitada, que ela acaba me incomodando um pouco, eu vou explicar por quê. Gente, assim, ó.
Quem acredita que criar um novo crime ou aumentar abstratamente uma pena vai acabar com o problema da violência que esta criminalização ou essa penalização quer combater, é mais do que ingênuo. Porque ingênuo é outra coisa, né? Quem acha que você mudar na lei um mecanismo como quem gira uma engrenagem e que lá embaixo, na outra ponta, automaticamente vai ter efeito na conduta das pessoas, vive em outro planeta, tá? Daria para ver se essas pessoas não estão lá habitando aquela parte da Lua que os astronautas acabaram dando a volta esses dias. Agora, a questão é, sim, não podemos achar que imbecilmente, nós vamos simplesmente mudar uma lei e as coisas vão mudar na realidade material. Não dá para dizer que criminalizando a misoginia vai parar a misoginia, porque a gente sabe que criminalização não para com conduta, e isso vem desde que o mundo é mundo. Se fosse assim, não existiria mais crime em lugar nenhum, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, o bom é naqueles países. Olha o nível do argumento, né? Olha a volta que o cara dá. O negócio é aqueles países lá que o ladrão perde a mão, o estuprador perde o pinto. Bom, primeiro que se você sabe disso, né, é porque essas coisas continuam acontecendo nesses lugares, né, apesar de mãos e pintos cortados. Tem país que manda metralhar cara que vende maconha na esquina, velho, e nem por isso as pessoas param de ir para lá com maconha na mochila para tentar a sorte. Cara, eu não posso ficar aqui o tempo todo lançando esses exemplos meio bobos, porque isso é uma coisa que já deveria ser moeda corrente. A gente já deveria ter consciência de que simplesmente batalhar por aumento de penalidade, por criação de novos crimes, não é uma coisa que tem efeito prático, real, imediato e muitas vezes nem tem efeito prático algum. Agora, vamos combinar uma coisa aqui também? Vamos combinar uma coisa entre nós aqui? Gente, a motivação da discussão, o núcleo central de um debate como esse não deve girar em torno disso. Se acaba ou não acaba o crime, se vai ou não vai adiantar para parar com a misoginia. Cara, a questão de criminalizar uma conduta, ela tem que servir para ter alguns objetivos imediatos, como, por exemplo, a punição de pessoas que praticam, que perpetram essas condutas, mas ela tem que também estar dentro de um contexto onde é óbvio que não tem que ser a nossa única medida, é óbvio que não tem que ser a nossa única política, é óbvio que depende de outros fatores que dizem para com a nossa própria conduta social e a nossa própria consciência, principalmente a nossa, literalmente falando eu como homem. Agora, por favor, colocar uma coisa como um bem jurídico relevante a ponto de ter um tipo penal que defina e que criminalize a conduta é sim uma coisa expoente, principalmente em relação a certas condutas que parecem um tanto quanto epidêmicas no mundo que a gente vive. Então, falar de criminalização da misoginia não pode estar ligado à ideia daquelas pessoas que acham que a criminalização resolve tudo e nem necessariamente está ligado àquele tipo de discurso reacionário que, para cada coisa que acontece no mundo, você quer fazer propaganda da sua legislatura dizendo que você foi o autor do projeto de lei que criou mais um crime. Então, uma coisa é comprar o discurso punitivista de que tem que ter cada vez mais crimes e mais punições e que aí a sociedade vai se endireitar. Outra coisa é você reconhecer que existem condutas que precisam de tutelas legais, que precisam estar constantes de ferramentas legais e, inclusive, algumas dessas tutelas, algumas dessas ferramentas sendo do direito penal, sendo do sistema jurídico penal. Então, eu, Gabriel, sim, eu sou a favor de uma criminalização de misoginia a partir de inclusão de elementos de misoginia legalmente definida, como se fosse ou uma nova conduta criminal, ou mesmo qualificadoras e ou causas aumentativas de condutas que já existem. A gente pode trabalhar em vários flancos aqui. O importante dizer é batalhar assumir a discussão de que talvez tenhamos que ter um tipo penal criminalizando a misoginia, de forma nenhuma coloca a mim e outras pessoas do lado dos reacionários que acham que tem que criminalizar tudo e muito menos coloca a gente do lado daquela galera do mundo da lua que ainda acha que eventualmente uma criminalização vai ter um impacto na pessoa que está praticando a misoginia agora, nesse instante, nesse momento, e eu falo quantitativamente sério porque a quantidade de estupros e violências e coisas do mesmo estilo que acontecem com as mulheres no nosso país é questão de segundos, minutos, não é questão de dias, horas, meses, semanas.
principalmente feminicídios. Nós estamos com um problema que é aterrorizante em termos da quantidade de tentativas e de consumações de feminicídios nesse início de 2026. Então, sim, se eu estou falando que agora, enquanto você está ouvindo isso no seu fone de ouvido, tem uma misoginia sendo praticada, tem uma tentativa de feminicídio acontecendo, tem um estupro acontecendo, eu estou falando bem sério. Eu estou falando bem sério. Então, sem moralismo, sem ingenuidade, com pragmatismo e também com abertura para discussão e para política, abertura para a gente ideologicamente chegar a algum ponto comum, algum denominador, a gente precisa falar disso. Então vamos lá, mais uma vez. Falar que eu aceito discutir e que eu, inclusive, sou favorável a gente ter algum tipo de tutela jurídico-penal da questão da misoginia não é passar a ser punitivista, não é passar a ser reacionário, não é acreditar que a gente tem que ter lei criminal tapando o buraco de qualquer problema que acontece na sociedade. Tá? São duas coisas bem diferentes aqui, até porque tem jeitos e jeitos de criminalizar, tem jeitos e jeitos da gente tratar essa questão penalmente, legalmente, juridicamente. Agora, se me permitem um comentário um pouco mais apimentado também, eu tenho costumado bater nessa tecla nos últimos tempos, né? Olha para os projetos de lei, olha para o conteúdo deles e, principalmente, gente amiga, olha para quem se descabela para fazer oposição a eles. Olha para quem se estribucha para defender o lado contrário. E aí vai ficar um pouco mais confortável você estar do lado que você está, porque você percebe qual é o argumento, qual é o papinho, qual é a galera que está desesperadamente fazendo frente. E aí você talvez fique um pouco mais ameno na ideia de estar batalhando ou estar favorecendo um lado de criminalização sem parecer que você virou o tiozão punitivista, aquele que acha que tudo tem que ser crime, né? Bom, falando em quem está contra e quem está a favor, a gente começa, então, o nosso debate, como eu disse, tentando fazer um escrutínio aqui sobre o que aconteceu com o projeto de lei no Senado e o que acabou sendo aprovado. Bom, quem escutou a parte certamente já me viu outras vezes falar a respeito do fato de que é bem interessante a gente dar um passeiozinho nos sites da Câmara, no site do Senado, para dar uma olhada em como é que fica as modificações ao longo dos debates que ocorrem, porque geralmente um projeto de lei ele acaba proposto de uma maneira, mas as emendas e as questões de aglutinações, há pensamentos a outros projetos que já tramitam com mais força sobre a mesma matéria, tudo isso acaba modificando o texto original. É muito raro que um texto original acabe purinho aprovado pela casa, lá no final da tramitação, sem nenhuma modificação, que às vezes geralmente, na verdade, é bastante drástica. Tem muita mudança, tem muita emenda que às vezes toma para si o próprio texto original, como aconteceu, por exemplo, né, com o projeto de lei da presidência, da questão da segurança pública, que acabou basicamente colonizado, né, pelo DERIT. Eu já contei essa história numa outra parte aqui. Enfim, aqui nós temos então um projeto que originalmente é de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. E a ideia dela era alterar a Lei 7716 de 89, que é a conhecida Lei do Racismo, para acabar incluindo a questão da misoginia como um dos preconceitos ali dispostos para serem punidos nos termos daquela lei. Então, a proposta era alargar o âmbito de possibilidade de enquadramento das condutas da Lei do Racismo para incluir a misoginia também. Bem, não foge de uma certa polêmica a questão da gente ampliar o foco da lei que originalmente era para racismo, até porque a gente já está incluindo há alguns anos alguns outros tipos de discriminações aqui também, dentro do âmbito da Lei 7716. A gente tem que lembrar que o próprio Supremo, há alguns anos, decidiu que, enquanto não houver legislação pertinente pelo Congresso para fazer criminalização da LGBTQIA+, fobia e outros preconceitos relativos à orientação sexual, é
também nas penas e nas questões de racismo que vai se enquadrar subsidiariamente esse tipo de crime, esse tipo de discriminação. Então, eu não diria que está se desvalorizando uma lei que foi pensada para a questão de racismo com inclusão de novas possibilidades de preconceitos que também vão ser penalizados dentro daquele núcleo. Agora, a gente tem que cuidar também para não acabar fazendo uma salada de frutas, né? Pega uma lei que já existe e vai abrindo mais o guarda-chuva, vai botando mais gente embaixo da barraca, vai fazendo caber mais coisa lá. Talvez isso aí possa gerar uma espécie de confusão dentro dos próprios propósitos político-criminais pelos quais a lei foi pensada, né? Mas, enfim, a ideia aqui é, então, incluir nominalmente, textualmente, dentro da 7716, a possibilidade da gente pensar a ideia de uma misoginia. Só que o projeto original da senadora Ana Paula, ele está dizendo o seguinte, ó, no artigo 1 dessa lei, ficaria modificado o texto para colocar: serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou praticados em razão de misoginia. E aí depois vai ter um artigo 2A, que é quando a gente traz para essa lei a injúria. Lembra quando a injúria deixa de ser, no caso racial, um tipo de injúria e passa a ser um tipo de racismo? Eu já expliquei isso também. A gente tem aqui no artigo 2A do projeto um texto que vai colocar: injuriar alguém ofendendo-lhe dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia, procedência nacional ou por misoginia. Bem, a gente está, então, simplesmente incluindo, de acordo com o projeto original, a misoginia como mais um tipo de discriminação que está abrigada pela tutela da lei respectiva. Só que, nesse projeto, a gente tem a coisa um pouco vaga. A gente tem a coisa um pouco solta, está se falando de misoginia, vai mudar também a ementa da lei e simplesmente coloca ela em vigor. É um projeto muito curtinho, ele vai ter 3 artigos e vai modificar muito pouca coisa, tá? Eu quero me centrar um pouco mais aqui na emenda de plenário número 8, na emenda número 8 que foi feita, que é uma emenda feita em 24 de março desse ano, de autoria da senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul. Ela está colocando a modificação de uma maneira um pouco diferente, ela está pegando o texto original e aduzindo algumas coisas a mais. Antes de falar da emenda da senadora Tronic, eu preciso falar para vocês de uma série de emendas que tentou se emplacar de autoria do senador Eduardo Girão, ele mesmo. Senador Eduardo Girão, que estava aqui num girão muito louco, para variar, e olha só, ele tenta fazer frente, é aquilo que eu digo para vocês, ó, quando chega um girão da vida e tenta melar o projeto, e tenta combater o projeto, e tenta fazer com que o projeto acabe entrando furado em vigor, você percebe que você talvez tenha que deixar de lado alguns dos seus pré-juízos e pré-conceitos e pensar, talvez, em apoiar a ideia do projeto, porque, repetindo, se o girão é tropa de choque contra a coisa, eu acho que cabe da gente querer ser a favor. Neste caso, ser a favor significa, por exemplo, você achar ridícula a ideia do senador Girão, que supostamente está tentando dar uma capa de maior racionalidade, ele está tentando fazer uma coisa que garanta mais os direitos de liberdade das pessoas, para evitar criminalizações injustas, abusivas, né? É engraçado, né? Quando vai no calo desta galera, eles viram garantistas penais. Quando, na verdade, alguns viram até abolicionistas penais, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui, ó, no texto que o Girão propôs. Ele colocou um parágrafo único na questão do artigo 1º da 7716 para dizer assim, ó: para os fins dessa lei, considera-se misoginia a conduta dolosa que promova ou incite discriminação, hostilidade, segregação ou violência contra mulheres, em razão da sua condição feminina. Opa, Girão, tô gostando, hein? Tô assinando embaixo do Girão. Agora vem a bomba, né? Vedada a punição de manifestações de natureza artística, científica, jornalística, acadêmica ou religiosa, quando ausente a intenção discriminatória. Que beleza, né? Que beleza. Então, o que o senador Girão, com as suas emendas, ele tentou emplacar pelo menos 3 emendas aqui, né, que foram rejeitadas. O que o senador Girão está querendo? Ele está querendo dizer assim, ó, tem que criminalizar a misoginia.
Só que isso aqui não é misoginia, isso aqui não é misoginia, isso aqui também não é, aquilo lá não é, quando for dito aqui não é, quando for falado nesse contexto aqui não é, e quando for dito pelo fulano lá também não é. Beleza, né? A ideia da liberdade. Vamos proteger a liberdade. Já diria o outro deputadinho, aquele lá de Minas Gerais, né, que falou que vai fazer uma oposição afrontosa ao projeto, né? Temos que garantir a liberdade de expressão das pessoas e tudo mais. Resumindo, os caras queriam uma criminalização da misoginia para eles poderem ficar dizendo o que eles sempre dizem, a ladainha de que eles defendem a mulher, defendem a família, defendem não sei o quê. Pois é, eles querem defender tudo isso, mas criminalizar o agressor não pode aqui, nem ali, nem ali, nem lá, né? Até porque é o seguinte, né? Se essa galera vai seguindo algumas pegadas, ela vai acabar, às vezes, indo parar no capacho da porta da própria casa. Enfim, Girão tentou fazer esse primeiro combate aqui para garantir a liberdade de expressão artística. Cara, ele colocou no contexto religioso, cara. É impressionante, porque se fosse ainda na questão artística, naquele debate lá, como por exemplo na questão do enquadramento do Léo Lins por essa mesma lei, a gente até poderia ter uma discussão um pouco elevada, né, no sentido de qual é o limite aqui que a gente tem que ter para fins de comentários culturais, artísticos ou críticas, qual é o limite de certas críticas. Agora, o cara está tentando simplesmente criar uma série de 28 contextos onde não seria configurada a misoginia, quando na verdade é nesses contextos onde ela é praticada de uma maneira nem um pouco velada e socialmente aceita. Tá entendendo? Tá entendendo? Bom, então assim, a emenda do Girão, essa daí, né, foi para as cucuias, girou para lá, né, me erra, gira para o lado de lá, e a gente vai ficar então com a modificação que acaba passando no plenário, que ela está pautada principalmente na emenda proposta última pela senadora Tronic, que vai dizer o seguinte, ó, o artigo fica assim: serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou praticados em razão de misoginia. Parágrafo único, e aqui vem uma definição importante que não tinha no projeto original e também, obviamente, não estava contemplada, né, de maneira contundente pela emenda do Girão. Ó, vamos lá, parágrafo único, leitura aqui, ó. Para fins dessa lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Então, assim, é uma definição um pouco curtinha, um pouco pobre, até eu diria. Mas a gente colocou uma definição que não tinha no projeto original. Conduta que vai exteriorizar ódio ou aversão a mulheres. Gabriel, não está muito aberto isso aqui? Eu acho que a gente precisa afunilar um pouco mais essa definição para evitar contratempos e para evitar problemas de imputação equivocada, para evitar exageros, para evitar o próprio naufrágio da ideia, que pode resultar numa tendência de querer abraçar tudo e acabar dando com os burros na água. Então, sim, eu considero que a definição está muito curta, muito ligeira, ela está muito fraca, mas pelo menos a gente tem aqui dois elementos importantes: exteriorizar aversão e exteriorizar ódio. Então, assim, ó, ai, mas se eu criticar o trabalho da cantora lá, vão dizer que é misoginia. Não, meu amigo, você está criticando um trabalho, você está fazendo um papel de um comentarista do disco, da interpretação da atriz, do livro da escritora, tanto faz. Ai, mas se eu falar que eu não gostei da roupa da fulana, vão dizer que é misoginia. Não, meu amigo, você está fazendo uma piadinha venenosa, isso não tem nada a ver com misoginia. Ah, eu sou chefe no meu trabalho, eu fiz uma crítica a uma funcionária, ou eu estou disputando a vaga com uma outra colega e eu fiz algum comentário sobre a inaptidão dela ou sobre as minhas metas que estão melhor batidas e, portanto, isso vai ser misoginia e ela vai passar na frente, inclusive para não parecer que a empresa está sendo machista. Não, meu amigo. Isso aí é simplesmente o seu cotidiano normal acontecendo, a sucessão de segundos e de minutos que estão constituindo a sua vida andando para frente. Eu vou falar uma coisa aqui que é surpreendente para algumas pessoas, principalmente para alguns homens, então talvez cause algum desconforto, né? Mas, velho, você tem como fazer coisas normais de pessoa normal que se relaciona com outras pessoas e com o mundo e com as outras coisas normais, simplesmente sem manifestar aversão nojenta, sem manifestar ódio agressivo e sem querer rebaixar uma pessoa exclusivamente pela condição de mulher que ela tem. Sim,
Sim, novidade. Você tem como criticar pessoas, você tem como ter ranço de pessoas, você tem como não gostar de algumas pessoas, você tem como fazer alguma fofoquinha em relação a algumas pessoas sem ser misógino. Isso é outra história. Então, a pessoa que está muito preocupada se vai sempre ser enquadrada com misoginia, ou não entendeu o que é o conceito da misoginia, ou precisa mudar alguns dos seus hábitos, porque se você está com tanto medo assim, meu querido, é sinal de que tem alguma coisa que você mesmo sabe que está um pouquinho, digamos assim, exagerada na sua conduta típica do dia a dia. Você já viram aquele meme assim, que é as crianças no canto da sala, olhando para um balde assim, conservadores com medo de coisas que não existem, né? Ou aquele cara, né, o liberal que ele está, parece que está afogando a si mesmo num lugar em que ele dá pé, né, sentado no assoalho, né? Esse é o tipo de coisa que às vezes vem na minha cabeça quando esse debate rola, porque, cara, ai meu Deus, agora não posso falar nada se não é misoginia. Gente, é a mesma argumentação tosca, bizarra e criminosa do cara que diz assim: agora não pode fazer nenhuma piadinha com o negro lá, porque daí vai ser racismo. Brother, se você mesmo está colocando essa vacina, é sinal de que você mesmo sabe que essa sua piadinha é meio arriscada. Por quê? Ou você faz uma piadinha que não passa nem perto de ser enquadrada na lei e você está com medo, né, de bicho-papão, ou você sabe, ou deveria saber, ou está suspeitando que as suas piadinhas, entre aspas, perigam ser um pouco fora da curva. Então, de novo, você ou está com medo de uma coisa que não existe, ai, e se eu agora, e se eu brigar com a minha colega de classe, não sei o quê. Cara, isso aí não tem nada a ver com a história. Ou você se relaciona com as pessoas sem manifestar ódio aversivo de uma maneira que visa, inclusive, prejudicar a pessoa e rebaixá-la por essa específica condição, ou você simplesmente está passando ao largo, ou o radar da lei não está enquadrando. Ai, mas quanto mais houver a lei, mais há a possibilidade. Bom, sempre que tem uma lei, tem uma possibilidade de interpretação, boa e ruim. Lamento informar, mas a possibilidade da interpretação péssima, da interpretação ruim também existe. A gente tem que controlar ela. Isso aqui é um problema também. Não é uma coisa que anula a necessidade dessa discussão. Tanto é que a emenda também vai falar na modificação do artigo 20C da própria lei, dizendo o seguinte, ó, na redação que agora é a proposta. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. Tá, ainda nós não estamos com uma explicação das mais sólidas possíveis. Isso aqui poderia ser mais solidificado, poderia ser mais pormenorizado para a gente ter uma tipicidade firme. Agora, nós estamos aqui com um fator que é importante. A lei está dizendo que vai considerar esse tipo de enquadramento quando tu dispensar um tratamento a alguém que você não dispensaria ou não caberia ou não faria sentido frente a outra pessoa que não participa desses grupos minoritários e da questão da mulher em termos de misoginia para ser alvo. Ou seja, volto a dizer, aquela coisa de não posso mais nem fazer uma brincadeirinha com a pessoa preta, não sei o quê. Então coloca aqui nos mesmos termos, porque a lei é a mesma. Ai, não posso mais nem fazer uma brincadeirinha lá quanto à questão. Velho, é óbvio que tem contexto, é óbvio que tem circunstância, é óbvio que tem casuística. É óbvio que não é qualquer coisa que você falar que vai ser simplesmente interpretada de uma maneira objetiva, taxativa, embrulha para presente e bota na cadeia. É óbvio que não. Agora, há que se pensar que é preciso ter algum tipo de tutela legal. Eu não estou nem dizendo que essa aqui é a mais perfeita, eu estou dizendo que essa aqui é um começo interessante de discussão. Há que se ter um tipo de tutela legal para evitar o que é equiparável a preconceito e o que é equiparável a discriminação no contexto de misoginia. E é claro que aquela ideia de tirar manifestação artística, cultural, política, religiosa, social, dentro de casa, nisso, daquilo, é uma tentativa de você fazer valer aquela ideia do tiozão que é, no meu tempo era melhor, tu fazia uma piadinha e estava tudo bem. Bom, velho,
A quantidade de piadinhas que casuisticamente pareciam estar tudo bem, mas causavam muito sofrimento e, inclusive, engordavam, engrossavam o caldo de agressões maiores, não está no gibi. Então, sim, está na hora de começar a ser um pouco intransigente do outro lado também, porque as pessoas que eram intransigentes de um lado já tiveram muito tempo para se refestelar. A última modificação aqui substancial que tem na questão da emenda da senadora Tronic é modificação no artigo 141, parágrafo 3º do Código Penal. Por quê? Porque no 141, parágrafo 3º do Código Penal, a gente tem a possibilidade de ler a questão do crime numa lente similar à do feminicídio que está no próprio Código também. Então, vai dizer assim, ó, sobre a questão da injúria lá. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código. Ou seja, ele está pegando aqui o projeto, a emenda, está pegando a mesma questão do feminicídio que está na lei, ou seja, crimes que são praticados pela condição da vítima ser mulher ou pela condição de convivência doméstica, também associada à ideia que já está prevista na Maria da Penha. Agora, a emenda, a nova redação proposta é: se o crime é cometido contra a mulher no contexto da violência doméstica e familiar, aplica-se a pena em dobro. A pena já era aplicada em dobro no contexto da lei que está em vigor agora, né, que está talvez para ser substituída. Aqui não muda isso, mas me chama a atenção que diminuiu a amplitude, né? Diminuiu a amplitude, porque na lei que está em vigor, está dizendo que vai aumentar essa pena quando o crime for praticado por razões da condição do sexo feminino na mesma linha do feminicídio que o Código traz. A nova proposta é aumentar a pena em dobro se o crime é cometido contra mulher no contexto da violência doméstica e familiar. Eu não sei, sabe? Eu acho que trabalhar com a questão do contexto que configura um feminicídio, para ele também configurar uma agressão que leva em conta fatores misóginos, seria talvez uma coisa um pouco mais abrangente e um pouco mais certeira. Inclusive, né, eu já tenho material publicado no que diz respeito à própria questão de que a gente tem que talvez ampliar o escopo do feminicídio para também proteger, para também considerar vítimas desse crime mulheres trans, né? É um artigo que é de autoria minha e da Joana Borlina, está publicado aí em qualquer lugar, vocês podem procurar, né, feminicídio, bota o nosso nome aí que você encontra. Então eu acho que a gente tinha que trabalhar para que, inclusive, o parâmetro do feminicídio fosse não sexo feminino, mas fosse gênero feminino, para abrigar também as pessoas que não são exclusivamente do sexo feminino, mas são mulheres. Aqui, o projeto da senadora, ele tira essa questão associada do feminicídio e ele dá um critério mais objetivo, mas um pouco mais pobre. Ele diz que, no contexto, então, dos crimes contra a honra, o aumento de pena vai se dar em função de, talvez, a gente ter a prática dele associada a uma violência doméstica e familiar que já está definida nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Ou seja, parece que diminuiu um pouco, parece que você restringiu a uma violência doméstica uma questão que era para ser um aumentativo quando a violência diz respeito à ofensa à condição feminina da vítima. Então, aqui eu acho que a senadora ela andou meio mal no sentido de simplesmente pegar e fazer uma proteção dentro de um projeto de lei que está mirando na misoginia, mas ela acabar atingindo, numa das suas modificações, um âmbito até menor. Não que a violência doméstica não seja um reflexo, como a gente o define, né? Eu não gosto nem de falar violência doméstica, né? Eu prefiro falar violência de gênero, né? Mas enfim, são os termos comumente usados. A violência doméstica ou de gênero, ela obviamente tem esse critério misógino. A Maria da Penha já veio para mostrar um desequilíbrio material que existe frente à situação patriarcal na nossa sociedade. Então, ela diz respeito a mulheres, ela diz respeito ao gênero feminino. Ali já se está falando de misoginia em termos. Mas me parece que o texto que está em vigor hoje, ele é mais protetivo e ele é mais incisivo quando fala da questão do gênero, né? Quando fala da questão condição do sexo feminino, por mais que essa expressão sexo feminino limite um pouco a coisa, ele parece que já está mais bem resolvido do que o próprio projeto atual que está em trâmite.
Então, para resumir de vez, porque a gente poderia muito bem falar do desenvolvimento desse projeto na Câmara, agora neste momento, nesta etapa, mas em que pese tenhamos deputadas, principalmente muito combativas lá também, para que essa pauta ganhe o tratamento e o debate que ela merece, eu vou dar um spoiler aqui, ó. Vocês vão ouvir uma dessas aí em alguma terça-feira próxima num podcast do Brasil. Não, deixa para lá. O que importa é a Câmara, ela tem o seu ritmo e embora, como eu já disse, há quem queira dar prioridade para esse negócio, a gente viu aí uma última semana onde outra pauta importantíssima, como a questão do projeto capitaneado pelo Rick Azevedo e pela Erika Hilton, né, a questão do fim da jornada 6 por 1, ganhou um pouco mais de destaque, que é também um destaque merecidíssimo. A gente pode falar disso aqui numa outra oportunidade, inclusive, e deve falar, e eu quero falar, mas o fato é, as coisas na Câmara se avolumam e as prioridades vão sendo atropeladas, porque o que não falta também é gente querendo criar factoide para impedir quem quer trabalhar sério e pensar as opções legislativas sérias consiga fazer, né, o seu dever. Né? É bucha, minha galera. Bom, imagino que você já tem aí um pequeno briefing, um pequeno resumo sobre o que é, pelo menos até agora, até metade do caminho, o que é para ser a tutela penal, a criminalização da misoginia e como é que ela se apresenta pela primeira vez em legislação criminal brasileira. Sabemos que ainda tem muita coisa para discutir, né? Eu mesmo queria anotar algumas coisas a mais e pensar algumas coisas a mais sobre como a lei do racismo está se tornando uma espécie de guarda-chuva conceitual para abrigar coisas que nós estamos querendo criminalizar. E eu quero discutir um pouco mais sobre isso, se isso aí não banaliza ou não diminui, né, num sentido de aplicação e num sentido até mesmo de categoria, né? Numa questão da gente ter uma lei simbólica para lidar com um problema e acabar sendo uma espécie de fonte geral de analogias para quando a gente não tem onde colocar os crimes novos que precisam surgir. Repito, né, gente? Já falei mais de uma vez aqui, sou a favor da criminalização da LGBTQIA+fobia, sou a favor da criminalização da misoginia, mas não deixo de achar estranho que uma esteja tentando entrar meio a forceps, né, na concepção legal dos ditames do racismo e outra está lá meio que por equiparação, está de favor lá até arrumar uma casa própria para ela. Coisas engraçadas, né? Coisas engraçadas, coisas que de alguma maneira a gente debate nesse nosso Brasilzão e que vocês acabam debatendo, aprendendo, ouvindo, pensando um pouquinho nelas com a qualidade dos produtos Vira-Casacas. Este foi, portanto, o à parte que tentou deixar vocês a par, né? A parte de mais um desses temas, mais um desses assuntos que são realmente muito bons de se debater. Eu vou indo embora, eu tenho que me preparar psicologicamente, porque o cara começa essas empreitadas e mal nota, e quando falarmos de novo, será numa parte de número 100, rapá. 100 apartes, hein? Que parece a vocês. Bom, então ficamos por aqui. Eu digo tchau, não sem pedir de novo. Podendo, colabore com o Vira Casacas. apoia.se/viracasacas, orelo.cc ou ainda mais fácil de todos, Pix recorrente, R$ 5,00 por mês, já nos ajuda demais. Considere apoiar. Apoie projetos como o nosso. Se for o nosso, tá ótimo. Se for o dos outros, não, eu não quero. Não, brincadeira. Se for o seu projeto preferido, tá bom demais. É uma galera que precisa, que trabalha, que tá batalhando aí, não tem patrocínio master. Então, pense com carinho nisso. Invista R$ 5,00 no mês em alguma coisa como essa daqui. Que tal, hein? Promete que vai pensar? Promete que pensa com carinho? Tá. Então tá. Beijo. Tchau, tchau, galera.